Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? E hoje é domingo, já tomei meu cafezinho e agora eu tô indo lá pra horta fazer uma colheita. A minha horta tá um pouco abandonada porque, como eu falei lá no último vídeo, a família do meu marido tava aqui nos visitando nas últimas 3 semanas, então eu não tive muito tempo de ir lá fazer o manejo, novos plantios, colheita, coisas que você tem que fazer, né, com uma certa frequência quando você tem uma área de horta, e a nossa área é relativamente grande. E também tem chovido muito, mas muito mesmo nas últimas semanas, tipo, chove todos os dias, então o solo tá bem encharcado, a grama precisa ser cortada e a gente praticamente não consegue ir lá cortar porque sempre tá tão molhado. Mas a gente fez colheitas maravilhosas nas últimas semanas, a gente tá praticamente só comendo, né, em termos de verduras e legumes da nossa horta, e a gente complementa com alguma proteína. Então eu tô tipo assim super feliz com o resultado. Não achei que eu ia produzir tanta coisa gostosa em tão pouco tempo. E semana que vem eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço o armazenamento de algumas coisas para que a gente possa consumir depois no inverno. Amanheceu com sol hoje, só que já tá nublado e já tem previsão de chuva de novo. E esse terreno de horta, essa horta que eu tenho, fica mais ou menos uns 10 minutos andando ou 5 minutos de bicicleta do meu apartamento. E essa casinha que vocês veem aí já tinha na horta. Geralmente aqui na Alemanha esses terrenos de horta sempre tem uma construção básica para você guardar ferramentas ou coisas para lazer. A gente, por exemplo, tem mesa ali dentro, bancos para quando a gente quer fazer um churrasquinho, porque também tem uma churrasqueira aqui na horta que a gente já usou. Como vocês podem ver, tá bem molhado e tem bastante plantas daninhas que a gente não tá conseguindo retirar. Eu acho que nos próximos dias talvez eu vou conseguir fazer isso. Aqui agora eu tô colhendo a abobrinha italiana. Eu tenho esse tipo aqui que é a amarela, é uma delícia, é a minha preferida. E eu acho que eu já colhi pelo menos umas 30 abobrinhas esse ano. Produz muito mesmo. Eu adoro, a gente come todas. E eu também tenho bastante dessas abóboras aqui, que eu plantei várias. E eu vou esperá-las amadurecerem mais um pouco. E aí eu colho e guardo no porão pra gente consumir mais adiante no inverno. E é claro, aos poucos também a gente já vai consumindo agora. A abóbora também produziu muito bem. Eu contei, eu acho que devo ter pelo menos umas 25 a 30 abóboras. E continua produzindo. Então, enquanto não vier o frio mais extremo, geada, eu acho que eu ainda vou ter bastante produção. Aqui eu tô colhendo pimentões roxos, também berinjela, também tenho colhido bastante. A gente comeu muita berinjela nas últimas semanas, muitos pimentões. Também tenho bastante couve, bastante manjericão. Tem muita coisa nesse terreno aqui, nessa horta. Eu comecei a trabalhar nesse terreno em abril desse ano, meados de abril. Então é o primeiro ano que eu tenho horta aqui e eu tô extremamente feita porque produziu muito bem. E esses pimentões aqui eu plantei pela primeira vez, eu me apaixonei, eles têm uma cor meio roxa. Quando você cozinha, se você cozinhar, eles voltam a ficar verdes, mas o sabor é igual ao outro pimentão. E as minhas plantas de pepino não estavam mais produzindo muito. E aí, acho que como choveu bastante, a temperatura aumentou, eles voltaram a produzir bastante. Eu tô anotando, eu já colhi 35 pepinos japoneses dessas plantas. Então, a produção foi incrível, foi recorde. Fiz algumas conservas. Os tomates também produziram super bem, só que por causa do excesso de chuva, eles começaram a meio que explodir, eles estouram. Então, a gente tá tendo que colher e consumir eles meio que logo, porque eles não conservam muito. Aqui tem uma variedade muito grande de tomates amarelos, os vermelhos normais, tomatinhos pequenos, tomatinhos marrons. Eu acho que eu plantei 24 tipos diferentes de tomates. Então, a gente tá comendo muito tomate. Esses pequenininhos eu costumo pegar ali e comer na horta mesmo. A minha ideia era plantar filheiras de girassóis para decoração e também é muito bom para atrair abelhas.
E aí também no futuro, é claro, eu vou colher as sementes que podem ser consumidas. E agora eles estão todos floridos e tá tão bonito, gente, tão bonito. Fica tão lindo os girassóis. E tem vários ainda que não floriram, que provavelmente vão florir nas próximas semanas. E aqui tinha uma árvore que estava morta, que não estava produzindo nada. A gente nem sabia exatamente o que era, porque só tinha galhos secos. E aí o meu marido teve a ideia, vamos aproveitar que já tem essa árvore como para ser usada como escora e plantar alguns dessas vagens que precisam, né, que costumam crescer assim para cima, assim, enroscar. E eu plantei, acho que 4, 5 pés. E eles cresceram tanto, tipo, tomaram conta da árvore, tá até meio que pendendo pro lado. Gente, eu colhi tanta vagem já dessas 4 plantinhas aqui, tanta vagem. É uma vagem roxa, super gostosa. E o que eu faço? Eu congelo, eu faço conservas, porque a gente não dá conta de comer tudo. Mas fiquei muito feliz com a produção dessa vagem. Eu também tenho outra, a vagem amarela, e também tenho a verde, que eu também de vez em quando tô colhendo. E aqui as minhas cenouras, elas produziram super bem, só que todas elas ficaram com um formato um pouquinho estranho. Mas tudo bem, são gostosas, não é só o formato mesmo que é diferente. E aqui tem essa abobrinha que é um pouquinho diferente, foi o primeiro ano que eu plantei. Ela em inglês chama sunburst, que seria tipo porque lembra o sol. E também tô colhendo bastante. Eu ainda tô aprendendo como consumir ela. Às vezes eu faço só refogadinha ou assada na air fryer. Hoje eu vou tentar uma receita diferente. Isso daqui é uma couve, que é bem comum aqui na Alemanha. Eu acho que não é muito comum de produzir no Brasil. Eu gosto muito, uso em vitaminas verdes, sopas, refogados e assim por diante. E pro almoço eu vou fazer essas abobrinhas aqui recheadas. Eu nunca fiz essa receita, mas eu acho que vai ficar gostoso. Elas têm um formato que parece bem perfeito para fazer recheado. E essa abobrinha foi o primeiro ano que eu plantei, produziu super bem. Em inglês ela chama sunburst, porque lembra, né, o sol. Não sei como seria o nome em português, não sei como chamaria. E eu lavei elas bem, agora eu vou retirar um pouquinho a polpa, as sementes, né? Eu vou fazer 2. A polpa dela é bem macia, é bem fácil de retirar. Depois o que eu faço é acrescentar um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva, só para dar uma temperada. Já vou colocar aqui na travessa que vai ao forno. E aí eu vou levar lá pro forno. Eu deixei mais ou menos, deu assim uns 15 minutos em 200 graus, para elas darem uma pré-assada antes de colocar o recheio. O sabor dela é igualzinho o sabor da abobrinha tradicional. Pro recheio eu vou fazer um refogadinho de carne moída. Eu frito aqui uma carne moída, acrescento um pouquinho de sal. Também vou acrescentar bastante alho e cebola. Frito bem, quando a carne tá bem frita, eu vou acrescentar aqui uns tomates que eu colhi hoje da horta. Isso aqui são os tomates que estavam um pouquinho rachados, então eles estragam bem rápido, então eu já vou aproveitar e usar aqui nessa receita. É uma mistura de tomates amarelos, tomates verdes, vermelhos. Também acrescento um pouquinho de açúcar, né, para tirar um pouquinho a acidez do tomate. Deixo fritando por mais uns 10 minutinhos até reduzir, engrossar bem. E tá prontinho. No final também eu acrescentei manjericão, que eu colhi lá da horta, mas eu esqueci de mostrar. E aqui tem umas abobrinhas, então, né, agora assadas. Elas estão bem macias. Eu vou acrescentar um pouquinho de queijo ralado no fundo, um pouquinho desse refogadinho aqui de carne moída. Vai ficar tipo uma pizza, uma abobrinha recheada, sabor pizza. E depois eu coloco um pouquinho de queijo também por cima e levo lá pro forno por mais uns 10 minutinhos, só pro queijo derreter. E quando saiu do forno tava assim, e ficou muito, mas muito gostoso. A abobrinha ficou macia. Eu acho que ela poderia ter dourado um pouquinho mais lá no início. Se eu fizer de novo, acho que eu vou deixar um pouquinho mais para ela dar uma dourada extra.
mas ficou maravilhoso, ficou tipo assim um sabor mesmo de pizza. Eu cortei no meio, comi a metade com um pouquinho dessa salada aqui de repolho, que é um repolho também que a gente colheu lá da horta. Então a gente fez ontem uma tigela grandona de salada de repolho. Aqui tem repolho, cebola, sementes de cominho, açúcar, sal, vinagre e azeite de oliva. E uma das perguntas que eu recebo sempre é o que a gente faz com todas essas verduras e legumes que a gente colhe. Aqui em casa somos somente eu e meu marido. E a resposta é: a gente consome tudo ou quase tudo. Tem coisas que se eu vejo que a gente não vai consumir, eu congelo. Também faço conservas, vou mostrar semana que vem pra vocês como que eu faço. E aí eu tô tentando aprender outros métodos, né, de conservar algumas dessas coisas pra gente consumir depois no inverno. A abóbora, por exemplo, eu contei meio por cima hoje, acho que tem umas 25 abóboras para serem colhidas lá, só que elas ainda não estão no ponto, né, de colher. E o que eu faço, depois que eu colho, eu guardo lá no porão e elas se mantêm boas para o consumo por semanas ou até meses. Batatas também, beterraba, cenoura e assim por diante. E é claro que se eu vejo que a gente não vai consumir, tem coisas que vai estragar, que realmente é muito. Por exemplo, a abobrinha não tem muito como guardar por um período muito grande. Na geladeira ela até conserva bem assim por semanas, mas chega um ponto assim que você tem que consumir. Eu dou para amigos, vizinhos e assim por diante. E aí outras coisas que acabam estragando, sempre acontece, né? A gente alguma outra coisa estraga, a gente coloca lá na composteira que a gente tem na horta, e aí aquilo vai se transformar no adubo pra gente usar na próxima temporada de plantio. E eu não me incomodo de ter uma colheita em excesso, estragar alguma coisa, eu prefiro isso do que não colher nada. Muitas coisas eu plantei realmente mais do que o necessário, porque eu não tinha certeza se ia produzir ou não, porque em anos anteriores a produção não foi boa, mas é assim, o importante é que eu tô colhendo bastante delícias, tô comendo bastante delícias direto da minha horta, e excesso não é uma coisa que me incomoda. E pro jantar eu fiz essa salada de quinoa aqui com beterraba, só que eu já havia gravado o preparo dessa receita algumas semanas atrás, só que acabei não tendo tempo de editar e também postar. Então vou colocar o clipe aqui, já que eu tenho gravado. Eu fiz exatamente essa salada, só que ao invés de alface americana, que eu colhi lá da horta, hoje eu coloquei rúcula. Então eu coloco rúcula, o alface americano, qualquer folhosa, pimentão vermelho, cenoura, e aí também ralei uma beterraba crua. Eu adoro comer beterraba crua e eu plantei muita beterraba na horta esse ano. E aí essa quinoa que eu já tinha cozida na geladeira. Geralmente eu cozinho uma porção um pouquinho maior e deixo lá na geladeira para fazer uma salada ou outro. Também coloquei sementes, azeite de oliva, um pouquinho de balsâmico e sal, misturo. E aí eu servi com ovo cozido por cima, só para um pouquinho mais de proteína, porque eu tava com bastante fome nesse dia. Yet somehow I know your history.